Você mora numa região quente, tem um espaço ensolarado para colocar plantas, mas não sabe qual colocar? Se liga nas sugestões de plantas que eu trouxe para você. São 15 opções de plantas e grupos de plantas. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E a gente começa com as plantas que são mais indicadas para climas quentes e ensolarados, que são as plantas suculentas, aquelas que são oriundas de climas mais áridos, que armazenam água em seus tecidos, principalmente nas folhas e nos seus caules. Tem algumas bacias aqui lindas nesse jardim que são cultivadas a sol direto, e as plantas que têm a folhagem um pouco mais coloridas ficam muito acentuadas as cores. Acho lindo demais esse jardim, sempre que posso mostro ele para vocês. E a grande maioria das plantas suculentas são de sol pleno e toleram climas quentes, não tolerando às vezes meia sombra ou sombra que ficam muito estioladas. São muito comuns serem vendidos nas floriculturas e gardens esses arranjos de mini jardins, compostos por diversas variedades. Tem crássulas, equevérias e tantas outras plantas que a gente pode cultivar. E a segunda espécie, na verdade, também é um grupo de plantas, são os cactos. E a gente tem tanto cactos, que são cactáceas mesmo, quanto algumas eufórbias, como essa que a gente está vendo, que se assemelha a um cacto, é chamada até de eufórbia mandacaru. Porém, o cacto mandacaru é outra espécie, muito semelhante a essa, mas as plantas são diferentes. As plantas da família Euforbiaceae, além dos espinhos, possuem a seiva lactescente. Dentro do grupo dos cactos, a gente vai encontrar plantas de tamanhos, formas bem diferentes. Esses aqui são grandes, são ótimos para ser colocados em destaque, seja em vasos ou jardins mais áridos. Ficam lindos, pois eles criam uma touceira volumosa se destacando na composição, podendo até colocar algumas espécies de cores diferentes para criar uma bela harmonia. Olha que coisa mais linda que eu consegui filmar em uma estufa de cactos suculentas que eu filmei lá em Olambra, gente, era um produtor e eles estavam lindos aqui, olha. Tem cactos para vasos menores, quanto cactos de forma arredondadas. Tem vários tipos de cactos. E as flores dos cactos, cactáceas mesmo, são maravilhosas. Parecem a flor de cera. Esses aqui são lindos. Olha que coisa mais bonita, gente. Ótimo para a gente fazer, às vezes, um arranjo ou um mini jardim, não é mesmo? Cada um mais lindo que o outro. Qual que vocês gostam mais? Dos mais colunares, dos pendentes ou os arredondados? A terceira espécie é a rosa do deserto, uma queridinha que tem sido muito colecionada e cultivada. Uma planta que tem uma base dilatada no seu caule, o caudex, que armazena água. Ela tolera e necessita de muito sol e calor. E ela fica muito bonita, pois ela dá flores maravilhosas, simples ou dobradas, em diversas colorações. Ela é tanto cultivada em vasos quanto jardins, mas em vaso tipo bacia, ficam muito bonitas e harmoniosas. Assim como as suculentas necessitam de regas moderadas e terra arenosa. A quarta espécie são os avelós, uma planta muito interessante que tem esses caules meio folhas misturados aqui, que criam uma textura incrível nos jardins, tanto em vasos quanto também jardins ensolarados. E quando cultivada a sol direto, ela fica com as pontas avermelhadas. O avelós é a Euphorbia tirucale, uma planta também da família Euforbiaceae que tem uma textura suculenta. Às vezes citada como planta medicinal, mas a gente tem que lembrar que é uma planta tóxica também. Eu encontrei um exemplar de avelós bem grandão, mais de 2 metros de altura. Olha que coisa mais linda! Ela se destacou nesse jardim de fachada desse empreendimento. E esse jardim tinha tanto agaves, dasilírios e como outras plantas suculentas também. A quinta espécie é a Euphorbia miliana, ou somente miliana. Essa coroa de Cristo baixinha, que enche de flores, que tem a folhagem muito bonita, as flores em diversas tonalidades, que vem sendo cultivada e é uma planta muito fácil e linda da gente ter nos jardins. Eu tenho tanto em jardim como também em vasos e ela se adapta muito bem. Ela floresce o ano todinho e como vocês estão vendo aqui, tem diversas cores. A vermelha é a mais comum, mas olha essa amarelinha aqui, que coisa mais linda. Para quem gosta de um tom mais suave, é uma planta ótima para a gente atrair, inclusive, os agentes polinizadores.
A sexta espécie são as agaves, outro grupo de planta lindo que são muito cultivados em jardins maiores. A agave atenuata é essa que não tem espinhos, uma planta muito bonita, de um verde muito bonito. Mas existem também outros tipos de agave, como é o caso da agave palito. Vou mostrar ela agora para vocês. Olha que coisa mais linda, olha. Fininha, fininha. Aqui de um lado a gente tem a palito, que é essa mais fina. Vou mostrar ela primeiro. Parece um asterisco, parece muito da Azilírium também. Ótimo para a gente criar essa textura no jardim, né? Diferenciar as plantas. E a gente tem outros tipos também, com cores variadas, tamanhos variados. A agave palito tem espinhos, a gente tem que tomar cuidado só na área de circulação de pessoas para ninguém se machucar. E a agave angustifolia, que é essa agave americana, ela também vai ter espinhos tanto na borda quanto na ponta das suas folhas, mas é linda também. Essa daqui é mais comum de ser vista nos jardins e ela cresce bastante. Ótima planta para jardins ensolarados e muito quentes. E olha as agaves que eu filmei naquele jardim que eu mostrei o aveloz. Aqui a gente tem agaves azuis. Olha que coloração linda e formato lindo de suas folhas. Ali o aveloz. E em um outro ângulo, esse arranjo de agaves, como outras plantas que tem nesse jardim. Lindo, né? Vamos para a sétima espécie? É a pata de elefante, Anolina. Uma planta também que tem aquela base dilatada, assim como a gente viu com a rosa do deserto. E tem uma folhagem linda. Mostrei outro dia em shorts, tanto ela florescendo quanto frutificando. E é uma planta dioica, ela tem plantas que florescem flores só femininas, diferentes das plantas que têm flores masculinas. E só as femininas que vão frutificar. Essas aqui estão em vasos, muito bonitas, mas elas também podem ser colocadas no jardim, nos canteiros. Aí ela cresce, floresce e frutifica. Eu acho muito bonita para a gente cultivar em vasos tipo bacia, como também vasos mais altos. Vou mostrar uma composição aqui, ela em um vaso. Olha que coisa bonita. É um vaso comum, mais alto, está na porta de uma casa e muito bonita e escultural. Tem gente que cultiva essa planta meia sombra, mas o sol é o mais indicado. E a oitava planta é Yucca, uma planta que é muito rústica também, parece muito a pata de elefante. Às vezes, quando adulta, cultivada no chão, ela também se dilata na base, mas é uma planta de folhas mais rígidas, menos pendentes. E existe tanto a versão dela verde quanto variegata. Olha que linda ela aqui, grande, crescendo nesse jardim. Você pode cultivá-la em um vaso só, uma única haste, como podar e deixá-la se ramificar. Eu acho muito bonita das duas formas, dependendo da composição. A nona planta é a Clúsia, uma planta brasileira nativa da região fluminense. E é uma planta ótima, de folhas cerosas, rígidas, que tolera muito bem o calor e se adapta bem tanto à meia sombra quanto ao sol pleno. E existe tanto a versão verde dela, que é a mais comum, muito usada em cerca viva, como também a versão variegata. Essa aqui eu acho muito bonita. Cada folha tem um desenho diferente. Ela cresce um pouco menos do que a versão tradicional, que pode ultrapassar 3 metros de altura. As Clúsias podem ser cultivadas em vasos, canteiros ou jardins e criam um volume muito bonito à composição. E elas também aceitam bem a poda. A 10ª espécie é a Ixora, e eu trouxe a Ixora rei para exemplificar esse lindo gênero. Olha que coisa mais linda suas inflorescências. Elas são maiores, tanto as inflorescências quanto também a folhagem, do que a Ixora tradicional. E a folhagem tem um verde um pouco mais intenso, cria um contraste lindo com a inflorescência, que nessa espécie é bem avermelhada. E essas flores atraem muitos agentes polinizadores, quanto as borboletas, abelhas e beija-flores. Lindo demais esse maciço, né? Essa daqui pode passar de 2 metros de altura, florescendo muito bem no clima quente. A 11ª planta é o hibisco, uma planta comum de ser cultivada até em regiões litorâneas. E existem diversas variedades, como o hibisco anão que a gente está vendo. São variedades mais compactas, com flores grandes e diversas combinações e cores. Olha que lindo que está esse rosado. Um contraste lindo com a folhagem. E o amarelado, que coisa mais linda. Os hibiscos precisam do sol e florescem em mais abundância em climas quentes. A gente pode ser cultivado tanto para sebes, para vasos, quanto cercas vivas. Esse daqui é uma planta já mais alta. Olha que coisa linda esse matiz. E existem variedades tanto da folhagem verde, variegata, quanto tricolor.
12ª planta são as plumérias, e tem o jasmim manga, que é a mais comum de ser cultivada, que possui diversas cores, linda arvoreta escultural, que se adapta até em canteiros e vasos. Esse aqui é muito bonito, tem uma coloração rosa amarelada e muito perfumado. E ele pode crescer mais de 3 metros de altura, com as folhas grandes e os troncos são meio encorpados, que deixa a planta numa forma muito escultural. E a outra espécie de pluméria é a pluméria púdica, que é o jasmim do Caribe. Inclusive falei quarta-feira passada dela. Se adapta muito bem em climas quentes e também regiões litorâneas, mas tem as flores brancas e a folhagem dele é um pouco menor e diferente. A 13ª planta é a mucenda ou mussaenda, uma planta arbustiva que cria uma sebe ou maciço muito volumoso, com inflorescências em algumas cores variadas, branca, amarela, avermelhadas, e tem as florzinhas amarelas no meio. Olha que interessante, são brácteas, tipo o bico de papagaio, né? E essa daqui necessita de sol e calor para florescer em abundância. Floresce principalmente durante os meses mais quentes do ano. Dependendo da variedade, pode passar de 3 metros de altura e aceita muito bem a poda, podendo ser tanto esculpida em forma de topiaria quanto também em cercas vivas. Existem variedades rosadas também. E olha essa branca, que coisa mais linda! Elas também atraem diversos agentes polinizadores e ela reproduz facilmente por estacas. A 14ª planta é a alamanda, e a alamanda amarela é uma planta muito cultivada, também brasileira, planta trepadeira. Existem espécies arbustivas que têm flores tanto amarelas quanto espécies também que têm variedades de flores arroxeadas. Essa daqui é uma versão mini de alamanda, uma planta mais delicada, com folhagens mais delicadas e flores menores. A alamanda tradicional é largamente cultivada em cercas, pérgolas e caramanchões. Necessita de sol e calor para um florescimento abundante, que pode acontecer durante o ano todinho. Linda demais essa versão compacta, né? Consegui imagens também de jardins com as alamandas maiores. Ela está aqui fazendo coroamento de muros, que é outra função que a gente utiliza muito a alamanda. Ótima opção para colocar debruçando por cima dos muros e paredes. E aqui a gente já está vendo a alamanda em uma cerca, formando a cerca viva. Ela está apoiada na cerca, no alambrado, e ela vai fechando essa cerca com suas lindas folhas e inflorescências. Acho linda demais a alamanda. Bem brasileira, tanto na cor quanto também na sua origem. E para fechar nossa lista, a 15ª planta são um grupo de plantas, são as palmeiras. Nessa primeira que a gente está vendo é a palmeira fênix, uma planta largamente cultivada em jardins menores, quanto também em jardins maiores. Em pequenos espaços pode ser usada em vasos, se destacando, até mesmo colocando algumas orquídeas no seu caule, que é bem texturizado. Sua folha é muito delicada e tanto pode ser plantada isolada, como também em grupos. Em jardins maiores cria um efeito muito bonito. Essa segunda palmeira aqui é a palmeira rabo de raposa, que tem uma folhagem já diferente, toda repolhuda. Já é uma palmeira mais alta, de caule único, que fica muito bonita em destaque ou pequenos grupos. Pode ser até cultivada em vasos, mas tem que ser vasos largos e grandes. Eu trouxe mais uma palmeira que é largamente cultivada, a palmeira azul ou bismarckia, que tem a folha digitada, nessa tonalidade azulada, esbranquiçada, muito bonita, que forma um contraste interessante com as outras plantas verdes do jardim. Eu indico cultivá-la em locais amplos para poder abrir bem sua folhagem. E aí, gostou das sugestões de plantas? Tem mais alguma para acrescentar? Planta que vai para o sol e calor? Deixe seu comentário aqui abaixo e aumente nossa lista. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais do canal, os endereços estão aqui abaixo. Muito obrigada por assistir e até a próxima.